Sejam todos muito bem-vindos à Capital da História. Nesse canal, como o próprio nome sugere, nós tratamos sobre assuntos ligados ao estudo da história. Eu me chamo Isaías Luiz e sou estudante de licenciatura em História. E de início, já peço a você que nos escuta, que favorite o nosso canal na sua plataforma aonde você nos escuta, né? E se é pelo YouTube que você está aí nos acompanhando, já sabe, deixe seu like, compartilhe aí o podcast para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento sobre história, né? Compartilhe o vídeo do YouTube, deixe comentários aí embaixo, pode deixar sugestões também, vai ajudar muito aí o canal. E nas plataformas de podcast, já sabe, favorita aí e salva o canal, né? Começa a seguir o canal aí, a Capital da História, para que toda vez que sair um episódio novo, você poder acompanhar e ter acesso aí a esse conhecimento a respeito do estudo de história. Bom, da última vez que nós tratamos sobre periodização, no episódio 1, nós falamos sobre alguns conceitos relacionados ao entendimento da historiografia. Lembro que falei também sobre a divisão, né, e subdivisões do tempo em pré-história e a partir do surgimento da escrita, a história. Então aí a gente tem algumas questões que vamos tratar no episódio de hoje, que seriam mais ou menos, então, onde de fato começa a história, como ela é subdividida ou é dividida, o que passou em cada período dessas subdivisões, né? Essas são algumas das questões que eu quero trazer hoje aí para a gente conversar sobre elas. Falamos bastante sobre pré-história no episódio 1, né? Falamos sobre as subdivisões da pré-história, vimos bastante coisa. E hoje eu quero falar sobre as divisões da história, a partir do ponto do surgimento da escrita até os dias de hoje, né? Lógico que não vamos falar detalhadamente sobre cada uma dessas subdivisões, porque levaríamos muito tempo falando sobre isso e futuramente pode ser que cada uma dessas subdivisões pode gerar até um episódio exclusivo sobre cada uma delas. Hoje vamos falar assim de maneira mais geral, para que todos compreendam de fato onde surge a história, onde começa a história, né, e como ela está subdividida, como está a divisão dos períodos da história. Então, onde começa de fato a história? Bom, a gente já deu uma dica, aí um spoiler, a gente pode dizer assim, que a história vai começar a partir do surgimento da escrita. Só que aí vem a questão, e onde surge a escrita? A escrita vai surgir lá no Oriente Médio, né, e ela ficou conhecida como escrita cuneiforme, tá? É de origem suméria e vai ocorrer ali por volta do ano 3000 a.C. A Suméria ficava na região da Mesopotâmia, né? Uma região conhecida como região entre rios. Na Mesopotâmia vai se desenvolver uma das primeiras civilizações, que é um tema que a gente vai tratar também futuramente em outros episódios, né? A respeito dessas civilizações que vão surgindo. Tá? E na região da Mesopotâmia, os sumérios vão começar a desenvolver
uma escrita silábica que representava a língua falada pelos sumérios. Esse mesmo método depois será adotado pelo povo acádio, pelos acádios, e que futuramente iria culminar na origem dos alfabetos, aí já nesses alfabetos mais contemporâneos que nós conhecemos nos nossos dias. Tá? Então, para fixar bem, a escrita vai surgir ali no Oriente Médio, região da Mesopotâmia, tem origem nos Sumérios, por volta do ano 3000 a.C. e levava o nome de escrita cuneiforme. E lembrando que leva esse nome de cuneiforme porque os desenhos feitos pelos sumérios, eles tinham ali formas de cunhas, tá? E de acordo com cada desenho que eles iam fazendo em forma de cunha em placas de argila, né, ela ia ali tomando sua entonação e fazendo essa representação silábica da maneira que eles falavam. E a segunda questão que vamos tratar é: como está dividida a história? Quais são essas subdivisões da história? Bom, podemos dizer que didaticamente a história está dividida em 4 períodos, que seria a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A Idade Antiga ela está compreendida entre mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo até cerca de 476 depois de Cristo, tá? Quando vai ocorrer a queda do Império Romano do Ocidente. Tá? A Idade Média vai do ano 476 depois de Cristo até cerca aí de 1453, quando os turco-otomanos vão conquistar Constantinopla, e com isso irá ocorrer a queda do Império Romano do Oriente. Nesse período também haverá o surgimento, o auge e o início do declínio do feudalismo. Tá? Esse período da Idade Média também é conhecido como medievo ou o período medieval. A Idade Moderna ela vai ser compreendida entre 1453 até 1789, quando irá eclodir na França a chamada Revolução Francesa. Nessa época vai ocorrer um abalo muito grande nas estruturas políticas e sociais na Europa, que vão refletir em diversas partes do mundo. E também nessa época, não exatamente nessa época da Revolução Francesa, mas bem antes disso, lógico, nesse período, vai ocorrer também o surgimento do capitalismo, que vai fazer com que haja a ascensão da burguesia e vai selar de vez o fim do sistema feudal. Também nesse período vão se organizar as chamadas monarquias nacionais da Europa, e também teremos o período aí das chamadas grandes navegações, que é quando os impérios europeus vão começar a se expandir pelo mundo. Tá? E por último, a Idade Contemporânea, ela vai estar compreendida aí entre 1789, que é da Revolução Francesa, até os nossos dias atuais. Alguns historiadores questionam essa divisão de história sob o argumento de que esses períodos são muito eurocêntricos, porque essas divisões estão muito focadas e limitadas apenas em eventos políticos da Europa. E chegando ao fim do nosso episódio de hoje,
né? Espero que você tenha compreendido a respeito da divisão da história, né? Cada período desse, onde começa, onde termina, quais são seus marcos, pelo menos os marcos que são aceitos pela maioria dos historiadores, né? Em outra oportunidade, espero nos aprofundarmos mais em cada um desses períodos, pois assim podemos entender como se deu a evolução da sociedade ocidental, né? Que irá culminar aí na história atual de nossos dias, tá? Lógico que, apesar da história estar aí dividida em temas eurocêntricos, vamos ver também muita coisa que vai se desenrolar no Oriente Médio e em parte do Oriente, em outras partes do Oriente, tá? Então já sabe, se gostou, deixa o seu like aí, se você nos acompanha pelo YouTube, não se esqueça de conferir se está inscrito em nosso canal, tá? Deixe nos comentários se gostou, alguma sugestão que tenha para o canal, alguma dúvida também que possa ter surgido durante aí você está ouvindo esse episódio de hoje, tá? Lembrando também de compartilhar, né? É importante compartilhar o podcast para que mais pessoas tenham acesso aí a assuntos relacionados à história. Se você também nos escuta por outras plataformas, como Spotify ou pelo Anchor ou qualquer outra plataforma, já também não se esqueça de favoritar o canal A Capital da História, porque aqui sempre vamos estar trazendo assuntos relacionados ao estudo da história. Até mais, pessoal!